Bíblia em Hebreus não, misericórdia. Estou querendo pregar em Hebreus. É que eu preguei em Hebreus hoje na Mangueiras, é por isso. Êxodo, amém? Capítulo 32. É que eu preguei em Hebreus lá no Mangueiras, por isso que eu falei. Êxodo, capítulo 32. Passagem bem conhecida pelos irmãos. Do período em que o povo de Israel criou para si um ídolo, um bezerro de ouro. E o tema da mensagem é o pecado do bezerro de ouro. Êxodo, capítulo 32, versículo 7 e versículo 8. Que Deus abençoe o pastor Adriano, irmão Jonathan, que chegaram ali, amém? Deus abençoe. Êxodo, capítulo 32, verso 7 e verso 8. Irmão Paulinho, ajuda por favor alguém lá, irmão Paulinho, que ele encontrou não. Êxodo, capítulo 32, versículo 7 e versículo 8. Glória ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Pai. 32, 7. Amém? Êxodo 32, verso 7. Enquanto tem mais irmãos acham, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra que você traga nessa noite em nossos corações. Pai Santo, que não venha eu a falar nada de mim, porque eu não tenho nada a oferecer, ó Pai, mas fale conosco, ó Pai, através do Santo Espírito do Senhor nos ensinando, ó Pai, nos dando conhecimento da Tua palavra, pois só o Senhor pode nos ensinar, só o Senhor pode nos instruir, ó Pai, e só o Senhor tem palavra de vida eterna para nos conceder. Pai Santo, em nome de Jesus, venha abençoar, ó Pai, desde já, cada um que está participando deste culto conosco, seja na internet, aqui dentro, lá fora. Pai, abençoe poderosamente e fale conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Êxodo 32, verso 7, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel, como a gente sabe, ele foi liberto do Egito, aonde Deus usou Moisés para libertar aquele povo de uma escravidão que eles estavam vivendo. E a gente vê que nesse período do capítulo 31 e 32, Moisés ele estava no Monte Sinai para receber do Senhor as tábuas da lei, aonde ele estava tendo um momento com Deus ali naquele monte, mas ele estava demorando demais naquele monte. Estava passando muitos dias, talvez semanas. A Bíblia não relata ao certo o tempo, mas estava demorando e muito naquele monte. E o povo começou a ficar impaciente. O povo começou a pensar assim: será que Moisés morreu no monte? Imagino eu. Será que Moisés nos abandonou? O homem que nos tirou do Egito, ele nos abandonou? Será que o nosso líder, depois de a gente tanto reclamar com ele no meio do deserto, será que ele nos deixou para perecer no deserto? Então vemos que o povo de Israel, eles começaram a ficar impacientes com o tempo de Moisés no Monte Sinai, onde estava recebendo as tábuas da lei, para o povo ter uma orientação em como seguir e caminhar com Deus. Então aquele povo, eles chegam até Arão. Arão era um líder, vamos dizer assim, auxiliar de Moisés. Ele era o irmão mais velho. Ele que era para liderar o povo, para ser irmão mais velho, mas Deus instituiu Moisés e Arão iria responder por Moisés. Moisés por Deus, Arão por Moisés. Arão foi eleito por Deus como sumo sacerdote. Então ele foi um líder religioso do povo que fazia com que a liturgia do culto oferecesse o melhor e agradável perfume ao Senhor, aonde Arão ele sacrificava ali, fazia sacrifícios ao Senhor em prol do povo, para que o povo tivesse purificação dos seus pecados,
Olha a responsabilidade deste homem. E ele ensinava a lei e os mandamentos para o povo. Este homem era para se corromper com o povo? Não era. Este homem era um líder junto com Moisés para liderar um grande povo de Deus. Mas, infelizmente, Arão, por algum motivo, a Bíblia não relata ao certo qual, ele se corrompeu. Arão era para ter falado com o povo o seguinte: ô Arão, Moisés tem tempo que não chega. Arão, está no capítulo 32, não está assim não, mas vocês vão entender o contexto. Arão, tem muito tempo que Moisés foi e não voltou. Será que esse líder que nos tirou do Egito nos abandonou, Arão? Arão, nós queremos um Deus para nós. Nós queremos algo para a gente estar adorando. Deus estava com eles, mas eles queriam ver algo, tocar em algo que fosse um Deus para eles. Aí eles, de tanto falar com Arão, engraçado que Arão ele não titubeou em falar com eles, não pode, não. Arão ele foi um líder fraco, porque assim que o povo chegou até Arão querendo um Deus, Arão falou, versículo 2, tirai os pendentes de ouro, tirai as suas joias, me traga para que eu possa fazer para vocês algo para eu adorar. Que líder é esse que não serve ao Senhor verdadeiramente? O povo foi tirado do Egito, andou pelo deserto, mas a sua mentalidade estava no Egito. A sua mentalidade estava na escravidão do Egito, nos deuses pagãos, no alimento do Egito, no conforto, entre aspas, do Egito. Deus estava presente com eles em todo o tempo através de Moisés, mas eles não queriam a presença de Deus, porque a sua mentalidade estava presa no Egito. Por esse um dos motivos de Deus fazer o povo andar tanto tempo no deserto, para que a mentalidade deles se purificassem daquela escravidão que eles viviam. Viveram tanto tempo no Egito escravizados que a mentalidade ficou presa naquele lugar. Muitos estão presos no seu passado. Muitos cristãos vivem o seu passado e não vivem o presente de Deus para eles. A mentalidade está lá atrás. Qualquer coisa que acontece na vida, vai lá atrás lembrar do passado. Passado é passado. Como é que diz o ditado do mundo? Passado é museu. Temos que viver o presente e o agora em Cristo Jesus. Ele é a nossa presença. É Ele que nós ansiamos todos os dias. É a mentalidade nossa, diz Paulo: transformai a vossa mente em Cristo, para que não vivam o passado, que outrora vocês eram escravizados pelo pecado. Israel estava com a mentalidade lá atrás, e por conta dessa mentalidade, como eu posso dizer para vocês, eles não sentiam o prazer de ter a presença de Deus, que não viam e não tocavam perto deles. Eles queriam ter algo tocável. Sabe por quê? Se a gente for olhar no contexto cultural do Egito, aquele povo, eles tinham estátuas de deuses. Eles tinham ali o deus Anubis, eles tinham ali o deus em forma de gato, em forma de cachorro, em forma de águia, em vários tipos de formas. Eles tinham deuses que eles criaram. E esse bezerro de ouro, vou falar aqui daqui a pouco, era um tipo de bezerro também, era um tipo de Deus também do Egito, que representava algo para o Egito. Olha só, por conta dessa mentalidade presa naqueles deuses, eles falavam com Arão, pensavam assim: ô Arão, faz para nós um Deus como no Egito tinha. Nós queremos ter um Deus para tocar, para poder ver. As pessoas hoje em dia querem sentir Deus, querem ter aí Deus na sua presença e ver Deus. Quem somos nós para ver Deus como Ele é, irmãos? Só de ter Deus na sua vida e na minha vida, isso já basta. Não precisa sentir se eu não me engano, foi o Billy Graham, o evangelista, o grande Billy Graham, para a glória do Senhor. Ele falou uma vez que ele falou com a mãe dele: mãe, eu estou orando, o céu está de bronze, não sinto Deus, não sinto nada na minha vida. A mãe dele falou: meu filho, preocupa não. Está nublado, está neblina, mas as mãos de Deus estão estendidas para você, meu filho. Você pode não sentir, mas Ele se faz presente, meu filho. Aleluia, papai. Não é porque não sentimos Deus em nossa vida que Ele não se faz presente em nós. E não é porque não sentimos Ele que temos que buscar idolatria a outras coisas. Buscar fazer bezerros de ouro para as nossas vidas. Há pessoas que não sentem Deus por si só e buscam sentir através de profetas, através de outras pessoas. Não, irmão. Se você e eu aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, o Espírito Santo se faz presente em cada um de nós.
E é Ele que manifesta a presença de Deus em cada um de nós. Aleluia. Não dependemos de outras pessoas, dependemos somente de Deus, do Espírito Santo de Deus. Aquele povo então fala para Arão, Êxodo 20, versículo 3 a 5. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe até Arão. Ele pegou tudo ali das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro. Olha só, Arão teve o trabalho de fazer o bezerro de ouro para aquele povo. Além de aceitar a conversa do povo, ele teve o trabalho de fundir o ouro para formar um bezerro para eles adorarem. É difícil. E há líderes hoje que estão fazendo isso. Vou falar um pouquinho na frente daqui a pouco. Continuando o versículo. Ele os tomou das suas mãos e os buril. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que nós lemos aqui, que te tiraram da terra do Egito. Deixaram de falar que Deus Todo-Poderoso tirou eles. Agora quem tirou? Foi o bezerro de ouro. Ô Arão, faz para nós Deus aí, porque o Deus que Moisés está buscando por nós não é o nosso Deus mais não. Agora é esse bezerro de ouro que é o nosso Deus. Foi esse bezerro de ouro que nos tirou do Egito. Nem estava lá com eles. Não fala, não ouve, não vê, não opera milagres e maravilhas, mas é um bezerro de ouro. É uma estátua, está ali, é o Deus deles. Foi esse Deus, Moisés. Foi esse Deus, Arão, que você fez para nós, que nos tirou da terra do Egito. Os seres humanos hoje em dia, até cristãos mesmo, eles criam uma imagem de um Deus na sua cabeça e começam a orar para essa imagem. Isso é idolatria, irmãos. Porque ninguém viu a Deus. Nós oramos a Deus sem imaginar como Ele é. Só ore, só clame a Ele. Quando começamos a orar a Deus imaginando um ser, criamos uma imagem, nós tornamos essa imagem como idolatria para nós. Por mais que esteja adorando a Deus e orando a Deus, você criou uma imagem para si. Há cristãos que criam imagens. Tem uns filmes de Jesus muito lindos, né? Mas aí o ser humano vai orar, aí imagina aquele homem lá que interpretou Jesus e vai orar, imaginando aquele homem. Está errado, é idolatria. Não podemos fazer isso. Criam bezerros de ouro conforme as suas vontades, para poder ter algo para ver, para crer. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos por ouvir a palavra de Deus. Olha só, abre por favor Mateus 22, 37, vamos voltar no texto. Mateus 22, 37. Mateus capítulo 22, verso 37. Posso me alongar muito não, por causa do horário. Mateus 22, verso 37. Mateus 22, verso 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o quê? O teu entendimento, pensamento. O erro de Israel é que eles estavam impacientes e não estavam mais confiando em Deus. Deus nos abandonou. O Deus que Moisés veio em nome dele, nos abandonou. Estamos tempos sem resposta, estamos tempos sem o nosso líder, estamos impacientes. Nós somos crianças mimadas, queremos um Deus toda hora conosco ali presente. Era assim o povo de Israel. E aí eles clamaram para Arão, Arão fez aquele ídolo para eles. Aqui Jesus fala o seguinte para nós: olha, vocês têm que amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, mas de todo o teu coração. O coração do povo de Israel está voltado agora para o bezerro, para um Deus que eles criaram para adorar. Aquele povo estava com sua alma voltada para o bezerro, porque vimos lá na frente que eles fizeram sacrifícios, se prostraram, se inclinaram para adorar um bezerro de ouro, uma imagem que eles criaram para si, para poder ver, enxergar, tocar e falar que este é o teu Deus, para mostrar para o mundo: olha, este bezerro de ouro aqui é o meu Deus, para que o mundo veja que é um Deus que existe, porque as pessoas acham que Deus não existe só porque não conseguem vê-lo e nem senti-lo. Olha só, Jesus continua: e você vai amar ao Senhor teu Deus de todo entendimento. Como é que um povo de Israel poderia adorar um Deus presente se a mentalidade estava no Egito? Como é que você pode adorar a Deus verdadeiramente na sua vida se a sua mentalidade está no seu passado? Se a sua mentalidade está nos seus problemas? Se a sua mentalidade está na sua enfermidade? Como você pode amar a Deus de todo o seu coração e de todo entendimento se a sua mentalidade está presa em algo que te afasta dele e não te aproxima? Assim era o povo de Israel. A sua mentalidade, o seu coração, a sua alma estava devota a um Deus falso que eles criaram para si.
E há vários tipos de bezerros de ouro no nosso meio hoje em dia. O primeiro tipo é o materialismo e o dinheiro. Mateus 6, 24, abra por favor. Mateus 6, 24. Vamos falar de alguns tipos de bezerros de ouro da atualidade, que as pessoas criam para si. Mateus 6, 24. Depois retornamos para Arão e Moisés. Mateus 6, 24. Olha o que Jesus fala para nós. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele termina assim: não podeis servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Ou escolhe a riqueza, ou escolhe a Deus. Está entendendo? Claro que o povo de Israel naquele momento desprezou as riquezas, porque nós queremos só um Deus, só isso, então as riquezas estão aí. Só que criaram uma imagem para adorar. Hoje em dia, muitos cristãos optam pela fama, optam pelas riquezas, cobrando preços absurdos para pregar, para cantar, para levar a palavra de Deus. Então, o Deus deles é o quê? O dinheiro, e não o Deus verdadeiro. Eu falei no Mangueiras hoje, quem assistiu a live viu lá, que o evangelista Billy Graham, vou falar dele de novo aqui, para a honra e glória do Senhor, não para a honra e glória dele, do homem, mas de Deus, que ele, quando ele ia nos ginásios pregar, se você vê que na internet, quando tem a pregação dele, o ginásio está lotado. Ele não cobrava para pregar. Através dos livros que ele vendia, que ele escrevia, ele tinha uma condição boa que Deus deu para ele. E com essa condição, quando era convidado para pregar para ele no Maracanã, Billy Graham, vem pregar aqui, a gente paga o senhor, não. Eu vou custear o aluguel do ginásio e todo o processo para poder estar pregando ali para vocês. Isso é amor a Deus, de todo o coração, alma e entendimento. Não se cobra para levar a palavra do Senhor. Claro que temos que dar oferta, se Deus mandar, sim. Claro que temos que dar a passagem, é óbvio. Claro que temos que custear o alimento, óbvio. Mas cobrar 10 mil, 5 mil para pregar numa igreja, irmãos? Para poder fazer o show em vez de culto? Mas essa não é a mensagem de hoje. Vamos voltar para a mensagem. Então há muitos hoje em dia que estão amando as suas riquezas e não a Deus. Então este é um tipo de bezerro de ouro que muitos têm criado para si. Tem se prendido ao bem material que tem e não a Deus. Por exemplo, se eu falar que Jesus volta hoje, muitos vão ficar desesperados. Peraí, minha casa, está igual a mulher de Ló. E minha casa? E meus bens, Senhor, o que eu faço? Vai levar para o caixão os seus bens? O que nós temos aqui, desfrutamos no presente, no agora, não no futuro. Glória a Deus. É no agora. Você conquistou, pela honra do Senhor, é para viver o agora. O presente, o futuro pertence a Deus. É verdade. Então há muitos que se prendem e se ligam a este bem material e essas riquezas e se desgastam para ter o que tem. Não tem um tempo para com Deus. Tem mais tempo para o trabalho do que para com Deus. Tem que equilibrar as coisas. Não estou falando para deixar, tem que trabalhar, irmãos. Mas tem que ter um tempo equilibrado. Porque tem gente que se desgasta tanto no trabalho que não tem mais tempo para ler a Bíblia, para orar, para louvar a Deus. Aí quem é o seu Deus? É a riqueza. É o materialismo. Pensem nisso. Há muitos levantando bezerro de ouro do materialismo e dinheiro em sua vida hoje em dia. Até mesmo líderes que estão corrompendo ovelhas, usurpando ovelhas, pegando dinheiro das ovelhas, fazendo o que bem quer. Há um perigo nisso. Segundo o bezerro de ouro da atualidade, abre 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Ô papai, me resume aqui. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, diz Paulo, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Segundo o bezerro de ouro que criamos para nós mesmos, quando eu falo criamos, falo no ser humano geral. Tecnologia e redes sociais. É um bezerro de ouro. É uma idolatria. O que você faz quando acorda pela manhã? Você vai já mexer no celular? Ao dormir à noite, antes de dormir, você vai mexer no celular ali, fica vendo vídeos, passando. Isso se torna o quê? Uma idolatria, um bezerro de ouro para a sua vida. Não estou falando que você não pode ter seu entretenimento, você pode. Mas tem gente que usa mais isso e perde o tempo com isso do que com a palavra de Deus na sua vida. Verdade, papai. Do que louvando ao Senhor. São bezerros de ouro. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer,
fazer tudo para a glória de Deus. Você estava mexendo no celular em rede social. Aí vê fofoca, vê isso, vê aquilo, aí critica uma pessoa ali, faz uma fofoquinha para cá, aí vê vídeos que não deve, vê outros vídeos lá que também não vai influenciar em nada no seu espírito. Você está glorificando a Deus nisso? Não está. Não está fazendo nada para glorificar a Deus nisso. Se estiver vendo vídeo de pregação, amém, está glorificando a Deus. Se estiver vendo vídeos de louvores, está glorificando a Deus. Mas eu sei que a maioria não vê louvor e pregação. São entretenimentos que prendem a sua mente, o diabo consegue te distrair da presença de Deus naquilo. E aí? Se torna um bezerro de ouro que muitos têm se levantado. Que muitos têm criado, principalmente em jovens e adolescentes. Acorda e já vai direto para o celular. Na igreja as mães dão o celular para o menino ficar quieto. Não, irmão. Não pode dar não. É a palavra que o menino tem que ouvir, não é o celular não. Muitas crianças estão se perdendo na sua mentalidade por conta dessa tecnologia. Tem que saber usar. Tem que saber dosar o tempo da criança, o tempo do adolescente. Até nesses brinquedos aí hoje em dia, Roblox também chama, o Free Fire, tem pedófilos lá dentro, lá tentando pegar crianças. Usando esses meios de comunicação para pegar crianças e adolescentes. E vai falar que isso glorifica a Deus? Não glorifica não, irmão. São bezerros de ouro que muitos estão se levantando hoje em dia para si mesmos. Terceiro bezerro de ouro, não vou demorar não por conta do horário. Jeremias 17, verso 5. Jeremias 17, verso 5. Jeremias 17, verso 5. Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, ou seja, a sua força, confia na sua carne, e cujo coração se aparta do Senhor, porque confia mais em si e mais no próximo do que em Deus. Aí vem o terceiro bezerro de ouro: celebridades e influenciadores. Aí nós incluímos pastores de grande nome, cantores e cantoras de grande nome, líderes de grande nome, que, vou dar um exemplo dele lá no Mangueiras hoje. Foi até um tema parecido, mas não foi tão parecido. Que lá no Mangueiras preguei sobre apostasia nos tempos de hoje. A gente vê que se eu chamar pastor Marcos Feliciano, ele é uma bênção, tá? Não falando que ele não é uma bênção, não. Pastor Marcos Feliciano, quem mais aí? Fala alguém? Silas Malafaia. Se ele trouxer para pregar aqui, a igreja enche. Faz topar toda a rua lá fora, vai fazer a volta. Porque as pessoas idolatram o homem e não querem buscar a Deus. Se eu trago o Gabriela Rocha para cantar aqui, que é uma bênção, a igreja enche. Enche tudo isso aí. Por quê? Idolatria, bezerro de ouro para cantor e para o pregador. Verdade, papai. Se eu chamo um senhorzinho lá do interior que ninguém conhece para pregar aqui, uma senhorinha para pregar aqui, a igreja fica vazia. Porque eles estão buscando celebridades para si. Confiam mais nessas pessoas do que em Deus. Eu vou lá porque o pastor Silas Malafaia está ali. É uma bênção, tá? O pastor Silas Malafaia está lá, vou lá porque ele está lá. Está indo por causa do homem, não por causa de Deus. Quando viemos à casa do Senhor, eu repito e sempre falo isso para vocês: viemos para adorar a Deus. Aleluia! O nosso foco é Ele, não é o homem. Nosso foco é somente Cristo. Então, há alguns líderes que abusam disso. Que aí se acham tal, tem até uma imagem deles, talvez lá já meu filho ouviu falar disso, não sei que igreja que é. Mas tinha uma foto grande de um líder acho que no porão da igreja, onde idolatravam aquele líder. Está errado, irmãos. Todos somos um corpo só. A nossa adoração e o nosso foco principal é Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo em nossa vida. Podemos admirar? Admirar sim, mas idolatrar não. Aí há também, vou tocar na estação de novo, Gabriela Rocha vai cantar lá no ginásio. As pessoas não chegam no horário da igreja. Aí chega no show, amanhece lá no show para poder pegar a primeira fila. Na igreja não tem compromisso, mas no show tem. É idolatria. É idolatria. Quando você vê, na casa do Senhor que tem que ajudar, não ajuda. Mas chega lá, paga um valor absurdo para poder participar do show de uma pessoa que está cantando e que você gosta. É idolatria, bezerro de ouro. Tem pessoas que choram. É verdade. Vocês sabem disso. Há pessoas que choram ao ver o cantor ou o pregador que tanto idolatra na sua vida. São bezerros de ouro que estão criando para si. E isso é algo sério, porque tem tomado conta do meio cristão, irmãos.
Não pode levantar um pregador abençoado, eloquente aí, ou uma pessoa que revela, que a pessoa começa a idolatrar aquela pessoa, irmão. Quem faz a obra do Espírito Santo não é a pessoa. A pessoa é usada por Deus, então não idolatra ela, adore a Deus. Deus, obrigado por usar aquela pessoa para trazer aquela canção tão linda, aquela voz tão linda, trazer aquela mensagem tão maravilhosa e eloquente na voz daquele homem, daquela mulher. É Deus que você tem que adorar e eu também. Não vamos fazer como o povo de Israel e criar um bezerro de ouro para nós. Quarto bezerro de ouro. Estou indo rápido para não prolongar, tá? Marcos 7, verso 8. Marcos 7, verso 8. Marcos, capítulo 7, verso 8. Marcos 7, verso 8. Deixando o mandamento de Deus, diz Jesus, guardais a tradição dos homens. Presta atenção nisso. Deixaram o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens, não de Deus. Como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. O que Jesus está falando aqui para nós? Que naquela época, muitos deles ficavam presos a rituais do homem, e não de Deus. Ou seja, Moeda, você tem que fazer isso, isso, isso aqui. Aí é o homem que criou, não foi Deus. Deus não mandou o Éder fazer isso. Aí o Éder vai lá e faz porque está obedecendo a liderança, mas essa liderança não está obedecendo a Deus. Há muitos hoje em dia, líderes que criam doutrinas que não é de Deus. E aí, ou seja, agora começa a criar um bezerro de ouro que é uma doutrina falsa. Aonde começam a julgar outros irmãos de outras igrejas porque não está fazendo aquela doutrina que elas têm. Acontece isso também. E eu não vou citar ministérios aqui porque é antiético, mas vocês sabem disso. Ministérios rígidos demais, tem doutrinas de homens, não de Deus, que vê outros ministérios de outra maneira e fala, olha, está em pecado. Está julgando. Só porque não segue a sua doutrina. Doutrina criada pelo homem. Sendo que nós temos que seguir o quê? Mandamentos de Deus. A palavra, o ensino da palavra da verdade que nosso Deus deixou para nós. Eu, pela misericórdia de Deus, como líder de vocês, para a honra e glória do Senhor, que eu não mereço estar aqui, nem queria, é um peso muito grande, um fardo abençoado, tá? Vocês são bênçãos na minha vida, viu? Entenda isso. Mas é pesado, o mundo espiritual é pesado. Eu tenho uma obrigação, um dever, uma responsabilidade de pregar a verdade do Senhor para vocês. De trazer doutrinas bíblicas para vocês e não do que eu quero que vocês pratiquem. E há muitos líderes que querem que as ovelhas pratiquem o que eles querem, não o que a Bíblia diz. O que eles acham que está certo, não o que a Bíblia fala que está certo. E aí o que? Coloca coleira nas ovelhas, aonde se tornam rebanho dele e não de Cristo. Infelizmente é o que tem acontecido. Bezerro de ouro da religião sem a verdade do Senhor. Quinto bezerro de ouro, abre João capítulo 12, verso 43. João 12, verso 43. Pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quinto bezerro de ouro é o sucesso, a fama, o reconhecimento. Olha só, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Há muitos cristãos hoje também que estão buscando fama, buscando reconhecimento. Eu tenho que pregar lá naqueles Gideões. Gente, Gideões é uma bênção, tá? Não estou falando que não é não. Estou só falando que a pessoa quer buscar reconhecimento. Vou lá pregar no Gideões, quero pregar nos Gideões, vou conversar com o pastor aqui, pastor ali, para poder pregar nos Gideões e ter um reconhecimento e começar a ter agendas para poder pregar. Quem faz a sua agenda é Deus, não é você não, irmão. Quem faz a sua agenda para você cantar em outros lugares é Deus. Olha, a pessoa nem te conhece. Liga para tal pessoa lá que Deus me deu um número aqui, para cantar aqui na minha igreja. É Deus que faz a sua agenda, não é você não. Aí a pessoa quer buscar o quê? Fama e reconhecimento. É um bezerro de ouro para si. Aí começa a pregar cá, pregar lá, começa a ter um nome reconhecido e começa a ficar com o ego inflado. Com o ego cheio. Eu prego bem, eu canto bem, eu revelo, eu faço isso, faço aquilo, eu sou tal agora. Sendo que é Deus quem opera, não é a pessoa. O reconhecimento, a honra, é somente do nosso Senhor Jesus. Quinto bezerro de ouro, sucesso e reconhecimento. Sempre que Deus te der uma oportunidade de pregar fora, sempre glorifique a Ele. Porque nós não somos nada. É Ele quem é tudo em nossa vida.
Glorifique o nome dele aonde você for. Segundo, e é um detalhe: tem líderes, já ouvi isso acontecer, que impede os irmãos de ir a outra igreja, de pregar em outra igreja. Irmão, aí virou prisão a igreja? Está errado. Claro que no dia de culto seu, da sua igreja não, mas não tem culto da sua igreja? Deixa o irmão pregar, deixa o irmão fazer a obra. Tem líderes que invejam do irmão ter um dom que ele não tem. Está errado. Todos somos um corpo, todos temos dons diferentes aqui que o Espírito Santo concede para a edificação do corpo, para que o reino do Senhor seja glorificado através de nós. Nenhum líder tem poder para prender ninguém, não. Todos são livres para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, não busque reconhecimento para si, busque reconhecimento para honrar e glorificar o nome do Senhor. 2 Timóteo 3, versículo 4. Sexto bezerro de ouro, e voltaremos para Moisés e Arão. Sexto bezerro de ouro da atualidade: prazer e hedonismo. 2 Timóteo 3, verso 4. 2 Timóteo 3, verso 4. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu falo isso de mim no passado, que eu era um amigo do prazer. Eu era. Mas Deus me libertou disso para a honra e glória do Senhor. Toda a honra e glória dele. Mas há muitos que estão presos ao prazer. E aqui fala que há muitos desses que, ao se voltar mais para o seu prazer da carne, eles deixam de ser amigos de Deus. Porque Deus despreza a imoralidade sexual. Pessoas que só pensam naquilo com outras pessoas e por aí fora, e quer ver imagens que não pode, quer ver coisas que não pode. A imoralidade sexual que Deus abomina são as pessoas que amam os prazeres e não a Deus. E há muitos cristãos que estão vivendo isso. Líderes que estão vivendo isso. Cantores famosos, pregadores famosos que estão vivendo isso. Que se não se arrepender desse bezerro de ouro do prazer, vai ficar. E tem pegado a muitos. Porque é um bezerro de ouro oculto, por assim dizer. A pessoa comete e ninguém está sabendo, só Deus e a pessoa. Aí como a pessoa larga esse pecado? Como a pessoa joga fora esse bezerro de ouro se ninguém está vendo? É algo difícil de lidar, porque eu tive dificuldade nessa minha área. Mas Deus me libertou para a honra e glória do Senhor, e há de libertar quem também está preso por esse bezerro de ouro. Não vamos ficar presos aos nossos desejos imorais. Nós temos que ficar presos, entre aspas, ao nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso maior prazer. É Ele que nos satisfaz em tudo que nós precisamos. É Ele. Amém? Vamos voltar lá para Êxodo então novamente. Vocês conheceram aí os bezerros da atualidade. Êxodo capítulo 32, vamos voltar lá para o texto. Os bezerros de ouro da atualidade não são imagens de ouro, mas tudo que ocupa, escuta isso. Os bezerros de ouro da atualidade são tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. A igreja deve estar sempre atenta para não cair na mesma armadilha de Israel e substituir Deus por qualquer outra coisa. Tudo que você coloca acima de Deus na sua vida é o bezerro de ouro que você levantou. Há muitos que idolatram filhos. Há muitos que idolatram maridos e esposas. Está amando mais essas pessoas do que a Deus. Não. A família em segundo, Deus em primeiro. Deus em primeiro. E eu repito, isso é algo sério que eu vou falar aqui. Já preguei sobre perseguição, mas é algo que vocês têm que estar preparados, irmãos. Porque se Deus livre e guarde, vem a perseguição no Brasil, aí chega na casa da missionária, por exemplo, e vai pegar o seu filho Cacá, os policiais. Olha, se você não negar Jesus, eu mato seu filho. E aí? Está pronta para isso? Aí tem que amar a Deus assim todas as coisas para poder falar, não, pode. Porque meu filho vai estar no céu junto comigo. Eita glória! Isso é fé. Isso é você amar a Deus mais do que a sua família. A família é segundo plano. Aí Deus vai te honrar lá no céu. Vai honrar a sua família lá no céu. Está preparado para isso? Os mártires, eles passaram por isso. Alguns lugares, por exemplo, na China, se eu não me engano, em Cuba, os cristãos passaram por isso. Aonde perseguidores iam até as suas casas, pegaram as suas famílias e falavam, olha, nega Jesus ou nós matamos, na sua frente.
E muitos não negaram, permaneceram firmes na fé. E Deus honrou lá no céu essas pessoas, com certeza. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Grave isso. Vamos lá. Falamos do primeiro ponto, que é a idolatria e rebeldia do povo. Segundo ponto, a fraqueza da liderança. Em Êxodo 32, versos 2 e 4, vemos que Arão, ele se deixou levar pelo povo. Há muitos líderes hoje em dia que, por exemplo, uma pessoa fala assim: ô líder, eu quero colocar um globo de ouro aqui na igreja para poder fazer uma festividade bacana. Globo de ouro não, irmão. Esse globo de festa, né? Não, irmão, que é isso? Virou discoteca? Não, que é isso? Isso aqui é casa de Deus. Não é casa de show, não. Aí tem alguns líderes que aceitam. Não, pode colocar. Tá igual Arão. Tá igual Arão. Não, pode colocar, irmão. Tá com medo do irmão? Aí tem alguns que dão um dízimo maior. Aí tudo que essa pessoa que dá um dízimo maior fala por isso, o líder acata. Por quê? Por conta do dízimo da pessoa. Tá igual Arão. Tem muitos Arão no nosso meio. Aí Arão, não sei qual o motivo, a Bíblia não fala, ele aceitou o que o povo falou com ele. Mas Arão tinha que fazer o quê? Olha, nós adoramos só um Deus. Moisés está demorando lá, mas ele vai voltar, eu sei que ele vai voltar. E vai trazer resposta de Deus para nós. Arão tinha que ser homem de Deus na frente do povo. Arão tinha que ter pulso firme na frente daquele povo. Por mais que estivessem com pedra para matá-lo, problemas, estou com medo aqui treinando as bases, mas não vou negar o meu Deus, não, ele vai voltar. O nosso único Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não vem com essa não, Israel. Vocês vão me enganar, não. Não vou fazer outro Deus para vocês, não. Nós temos só um Deus. Mas não. Arão, ele foi um líder fraco. E era para ser um líder forte, por quê? Irmão mais velho, sumo sacerdote escolhido por Deus, que liderava o povo em práticas religiosas, era para ser, entre aspas, mais forte ali da família, para poder ter um pulso mais firme. Mas não. Ele se deixou levar, talvez pelo medo do povo, talvez por conta dele mesmo não acreditar que Moisés voltaria, pode ser isso também. Talvez ele teve dúvidas: será que Moisés morreu? Será que Moisés vai voltar? Será que Moisés nos abandonou? Então vou ter que criar um bezerro aqui para eles aqui. Mas Arão, ele não vigiou. E muitos cristãos não estão vigiando porque estão dando mais ouvidos às pessoas ao seu redor do que a palavra de Deus na sua vida. Deus faz uma promessa para você, aí chega uma outra pessoa e fala algo contra essa promessa, e você acredita mais na pessoa do que em Deus, porque a promessa está demorando. A promessa no tempo de Deus, não no seu tempo, não no meu. Persevere no Senhor. Pare de ouvir falácias do mundo lá fora, de pessoas ao seu redor, e ouve somente o que Deus fala de você. Não crie bezerros de ouro. Abre Mateus 7, 21. E voltamos para isso de novo. Mateus 7, 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Abra Romanos 12, verso 2. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então olha só, a nossa mente tem que estar renovada em todo o tempo perante o Senhor, para que não venhamos cair em falácias e não nos moldar conforme esse mundo segue. Há muitas congregações que infelizmente estão se amoldando ao padrão do mundo lá fora. E aí, ao invés de ter a presença de Deus ali dentro, está tendo a presença do diabo e não de Deus. Porque estão se amoldando à Babilônia lá fora. O nosso modo de viver, o nosso modo de adorar é único, é separado, é de Deus, não do demônio. Há muitos que estão se amoldando para agradar o mundo. Há muitos líderes aceitando coisas para agradar pessoas e trazer pessoas para agradar essas pessoas. Não. A palavra do Senhor não agrada ninguém. Vai falar que agrada você. Ela confronta. Ela mostra nossos erros, nossas falhas. Ela vai lá no fundo cortando o nosso osso, lá, a nossa alma, de cima e embaixo.
Mas depois Deus vem com a sua cura, com o seu bálsamo, mas primeiro corta. Quem quer ouvir isso? Ninguém quer ouvir. Então as pessoas, elas estão procurando para si o que querem ouvir. E aí vem a fraqueza da liderança. Peraí, eu vou me amoldar conforme o mundo para que eu traga pessoas. Mas e a alma da pessoa, como é que fica? Vai para o inferno então, né? Porque está trazendo Babilônia para dentro de algo que é sagrado. Onde se faz a presença do Senhor presente. E Deus abomina isso. Aí nós temos Mateus 7,21 que fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, ou seja, há muitas pessoas cristãs que têm dons. Deus não tira o dom que Deus te deu. Você vai ter o dom. Por mais que esteja em pecado, você está em dom. Tem o dom. Você vai usar o dom para profetizar, para curar, para operar maravilhas. Vai usar. Deus vai te usar. Mas chegar lá no grande dia, Senhor, deixa eu entrar. Não te conheço. Eu te dei o dom. Mas você criou bezerros de ouro para si e não me adorou verdadeiramente. Você usou meus dons para salvar almas. Obrigado. Mas você não vai entrar. Você não pertence ao meu reino. Eu te dei os dons para poder trazer almas para mim. Você trouxe. Mas você se perdeu no meio do caminho por conta dos dons que eu te dei. Por conta das famas, das riquezas, dos bezerros que você criou para si. Então, aqui não pertence a você. Pertence às almas que eu usei você para poder trazer até mim. Olha isso aí. Há muita gente acha que vai subir lá e já tem um céu garantido. Não. No céu haverá surpresas. Que a gente acha que não ia subir, vai estar lá. E aí? É algo de se pensar, irmãos. Terceiro ponto. A ira de Deus é a intercessão de Moisés. Vamos voltar para Êxodo novamente? Êxodo 32. Vamos ler do versículo 9 ao 14. Olha só a conversa de Moisés com Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e é um povo obstinado, Moisés. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor, a minha ira, se acenda contra eles e os consuma. Deus estava bem nervoso. Ele queria matar aquele povo. Deus é amor, irmão. Mas ele abomina o pecado, a idolatria. Tem que andar com Deus. Porque quem não quer Deus vai para o inferno. Essa é a verdade, está na palavra. Quem não quer o seu Criador vai para o inferno. E mesmo que o inferno não existe, não, que o inferno existe sim. E tem algo pior que o inferno ainda, que é o lago de fogo. Vamos lá, olha só. O meu furor se acenda contra eles e eu os consuma. Então eu farei de ti, Moisés, eu quero só você. Nem Arão eu quero mais. Eu farei de ti uma grande nação. Eita glória! Porque Arão me desobedeceu, Arão se corrompeu junto com o povo. Você não, você permanece comigo. Eu quero você, Moisés. Engraçado que Josué estava com Moisés. Mas Deus nem citou Josué, só Moisés. É você, Moisés. Eu farei de ti uma grande nação. Aquele povo quer acabar com eles. Continuando. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, Senhor? Que tiraste. Aí Moisés começa a lembrar a Deus o que ele fez. Ó Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito com grande. Aí elogia a Deus, dá um mimo para Deus, com grande força e com forte mão, meu Deus. O Senhor é poderoso. O Senhor tirou esse povo, Senhor. O Senhor não pode matá-los, não. Moisés tentou dialogar com Deus. Olha que intimidade. Porque hão de dizer aos egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo, Senhor. Quem é Moisés para falar assim com Deus? É um barro. Quem é Moisés? Mas isso aqui é uma liderança. É um amor para com as ovelhas do Senhor. Há ovelhas do Senhor que nós, como líderes na frente, vê cometendo algo errado. A gente se entristece. Fala com a ovelha não quer ouvir. A gente faz igual Moisés: oh Deus, perdão aquela pessoa, papai, tem misericórdia, Senhor. Eu estou ensinando a tua palavra, pai, mas perdoa. Nós ficamos igual Moisés. Um líder que ama as suas ovelhas vai interceder por elas para Deus. Tem líderes que estão nem aí para as suas ovelhas. Pode pecar à vontade, está nem aí. Mas tem uns que vai clamar a Deus todos os dias em prol das suas vidas. Oh Deus, perdoa aquela ovelha porque está andando caminho errado. Eu já falei com ela, com ele, não quer ouvir, não quer praticar, Senhor. Não desce a sua ira sobre ela, sobre essa ovelha não, por favor. A gente fica igual Moisés. Moisés é um exemplo de liderança maravilhoso para nós. Versículo 13. Lembra-te, Senhor, de Abraão,
Mais uma vez, tentando fazer com que Deus volte atrás. Lembra-te, Senhor, de Abraão, de Isaac, de Israel, Jacó, teus servos, ó Senhor, as quais por ti mesmo o Senhor jurou, viu? O Senhor jurou, tá? Eu escutei dos meus antepassados. O Senhor jurou e disse: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra, para que tenham dito, para que a possuam por herança eternamente. Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor é um Deus que cumpre promessas. Aí muitos falam assim: Moisés colocou Deus contra a parede. Ninguém coloca Deus contra a parede. Isso aqui é um desespero de um pastor, de um líder, que quer salvar as suas ovelhas. Aquelas ovelhas iriam morrer se Moisés não tivesse intercedido a Deus. Aí olha só, isso aqui é um desespero de Moisés. Então ele vai fazer Deus lembrar do que ele prometeu, se é que Deus precisa ser lembrado. Aí versículo 14: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Olha isso. Deus, ele se arrependeu. Deus não é homem, o homem parece que se arrepende e nem minta, né? Isso é um modo de linguagem. Mas Deus, ele fez o que? Ele olhou o coração de Moisés. Oh, meu filho, você tem um coração tão bom para esse povo tão ruim. Eu vou te atender, Moisés. Mas por sua causa que eu vou atender esse povo. Salomão não foi consumido por causa de Davi. Por causa de uma pessoa na sua casa que está lá de joelho no chão, você não é consumido pelo Senhor. E nem eu. Por causa de uma pessoa na sua casa que está todo dia intercedendo, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E você valoriza esses intercessores que estão orando por você e por mim? Nós temos que valorizá-los. Estão ali todos os dias chorando ao Pai. Oh Senhor, perdoa porque está fazendo isso e aquilo, perdoa. Eles vão se arrepender. Por conta dessas pessoas, você e eu não somos consumidos pelo nosso Deus. Isso é misericórdia. Aí Deus olha a bondade no coração de Moisés, o amor dele para com as ovelhas que ele mandou pastorear. Aí fala: Moisés, o seu coração está voltado para mim e para o meu povo. Não vou fazer as coisas não. Mas vai ter algo lá na frente que vai culminar. Porque nós vemos que o salário do pecado é o quê? A morte. Abre Efésios 6,18, por favor. Agora eu vou ser bem rápido, amém? Que o horário já foi. Efésios 6,18. Vamos passar alguns versículos rapidamente. Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios 6, verso 18. E orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito Santo. Vigiai nisso, na oração, com toda perseverança, não desista de orar. E súplica para você? Não, para todos os santos. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo, estamos falando de oração, amém? 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Olha o que Paulo fala para Timóteo: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por você, não, por todos os homens, seja ruim, seja bom, pelos reis e por todos que exercem autoridade, seja uma autoridade ruim ou uma autoridade boa, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. A oração é para todos, seja ruim ou seja bom. Ore, interceda por todos. Todos. A palavra está falando, não sou eu. Eu tenho um inimigo, pastor, eu tenho que orar por ele. Tem que orar por ele para que ele se arrependa e volte para o Senhor. Ore, é a ordem de Deus, do Espírito Santo. Interceda. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E é perseverando, viu? Não desista da oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Aí vem: não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ou seja, não conseguimos falar com Deus aquilo que realmente precisamos. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Porque segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Segundo a vontade do Pai, o Espírito Santo que está em mim e você, intercede por nós a Deus. Isso é amor ou não é amor de Deus?
A gente às vezes não sabe orar nem pedir o que precisamos, mas o Espírito Santo está lá, gemendo com gemidos inexprimíveis. Senhor, Pai, Deus, venha abençoar o teu servo e o teu servo naquilo que eles estão precisando, e começa a falar com Deus sem que você saiba. Gemidos inexprimíveis. Ou seja, pastor, eu não sei orar. Tudo bem, não precisa saber orar. Fala do jeito que você entenda. O Espírito Santo intercederá por você. Pastor, não sei orar pelo meu inimigo. Então peça ao Espírito Santo que ele vai interceder em prol do seu inimigo. Já que você não sabe orar em prol do seu inimigo, é o Espírito Santo que intercede por nós quando não sabemos interceder. Amém? Então naquele momento ali, abre Romanos 8, está aí já, né? 8:34. Então quando Moisés estava ali intercedendo naquele momento com Deus para o povo, nós também, mesmo que você não seja líder, você é um líder da sua família, tem que orar e interceder pela sua família, pelo povo de Deus, por pessoas ruins e boas, seja quem for. Ore e interceda, para que a ira de Deus não venha sobre essas pessoas. Nós somos sacerdócio real do Senhor. Romanos 8:34, assino rápido também. Romanos 8:34. Quem os condenará? Quem condenará nós? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, o próprio nosso Senhor Jesus é o supremo líder nosso. Ele é o sumo sacerdote que está à direita do Pai, e ele não cansa de interceder por mim e por você. Ou seja, cometemos erros, desvios do caminho, mas ele está lá, Pai, perdoe teu filho e a tua filha, está sempre intercedendo por mim e por você. O Espírito Santo clama, Jesus ouve, Pai, está lá, está cometendo pecado, mas não desce a ira sobre ele não. Não desce o seu furor sobre essa pessoa não, Senhor, porque é seu filho, é sua filha, ele vai se arrepender. Jesus, todos os dias, cada segundo, está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. Isso é um ato de misericórdia e de amor para conosco. Quarto e último ponto, o julgamento divino. Voltamos para Êxodo 32:19. Êxodo 32:19. E iremos concluir. Êxodo 32:19. Chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, irou-se. Aí vem a parte, irar e não pecar. Ele irou e pecou. Irou-se e arremessou das mãos as tábuas da lei que Deus próprio escreveu com as suas mãos. Ele arremessou as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinha feito, o queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre a água, e deu para o povo beber aquilo que ele espargiu na água. Ou seja, o pozinho de ouro que estava ali, toma aqui, vocês estão adorando esse Deus aqui? Então toma então. Vou colocar pozinho de ouro aqui que vocês fizeram, dentro da água, todo mundo beber isso aqui agora. Vocês vão beber o seu próprio Deus agora. Está aqui na palavra, não sou eu. Está aqui, claramente, vocês leram aqui comigo. Eu vou pegar o pozinho que eu fiz aqui do Deus que vocês criaram, vou colocar aqui dentro da água que vocês vão tudo beber. Vocês criaram, então vocês tomam agora. Consequências do pecado. Primeira, olha só, continua. Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, não se acenda a ira do Senhor, Moisés, porque o seu povo é inclinado para o mal, você sabe disso. Eles só querem saber de coisas erradas, Moisés. Disseram-me para mim: fazem os deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, derrame-no a mim. E eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Ele não criou conforme a vontade do povo, não. Saiu, eu só joguei no fogo assim, Moisés, e foi uma mágica, saiu um bezerro. Aqui, saiu um bezerro aqui, ó. Eu lancei no fogo tudo que eles me deram, saiu este bezerro aí. Não fui eu que criei, tipo assim, não fui eu que criei, eles moldei, não. Olha só, vendo Moisés que o povo estava desenfreado ali com a sua adoração e idolatria, e que Arão o havia deixado à solta para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então vemos que os filhos de Levi eram exceção naquela idolatria. Eles não compactuaram com aquela idolatria para o bezerro. Então eles vieram até Moisés. Imagina você olhando para aquele povo idolatrando aquele bezerro e falando assim: está tudo errado. Ô Deus, perdão, está tudo errado. Eu não estou nisso aqui não, Senhor. Minha mão está limpa, eu estou com a Pilatos. Eu não estou nesse pecado aqui não, é eles. Aí olha só. Então ele lhes disse, Moisés: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um, olha a consequência, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa,
Passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão. Mate cada um a seu amigo. Mate cada um a seu vizinho. Consequência do pecado, da idolatria. Muitos estão vivendo ao seu bel prazer com os seus bezerros de ouro. E a sua alma já está condenada para o inferno. A sua alma já está morta para Deus. O Espírito Santo já saiu há muito tempo da sua vida e você está aí, achando que está com tudo. Não está com nada. Porque criou bezerros de ouro e continua idolatrando os seus próprios bezerros de ouro. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e morreram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. 3.000 pessoas estavam idolatrando o bezerro de ouro. Olha só. Então disse Moisés: hoje foste separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho e contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. Por isso que tem aquela palavra: aquele que deixar pai, mãe e filho não vier até mim, nem adianta, tem que deixar, por amor a meu nome. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado, povo. Agora porém subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo vosso pecado, porque Arão agora não tem como fazer mais. Ele pecou junto com vocês. Ele errou. Era para ele fazer apropriação, mas ele não pode porque está sujo. Eu tenho que fazer e talvez Deus ele atenda ao meu clamor. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ó Senhor, este povo cometeu grande pecado, Pai, fazendo para si deuses de ouro. Imagina Moisés chorando aos pés do Senhor neste momento. Naquele momento ele deixou toda a ira dele transparecer, assim como foi na rocha, tadinho. Moisés sofreu muito. Agora peço-te, perdoa o pecado do seu povo, Senhor. Olha só isso aqui. Ou se não perdoar os pecados, riscam-me do livro que o Senhor escreveu o meu nome. Olha que grave pedido Moisés fez ao Senhor. Se o Senhor, isso que é um líder de verdade, morrendo pelas suas ovelhas, se o Senhor não perdoar o seu povo, Deus pode me riscar do livro. Eu vou morrer junto com eles. Isso é um líder de verdade, que ama as suas ovelhas, zela das ovelhas do Senhor, né? Do Senhor. Então, disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Você não pecou, Moisés. Quem pecou foi o povo. Aqueles que pecaram, todos aqueles lá, eu já risquei do meu livro. Vai todo mundo perecer no deserto. A gente viu lá na frente, na terra prometida, quem entrou? Dos 20 anos para baixo. Aqueles antigos que tinham mentalidade no Egito, todo mundo morreu porque Deus riscou do livro neste momento que Moisés estava conversando com ele. Pecaram contra mim, criaram bezerros de ouro para idolatrar, não me adoravam mais, apenas estavam com a sua mente voltada para os seus prazeres, as suas vontades, os seus desejos. Agora vai, Moisés, conduz este povo para o lugar que te tenho dito, e o meu anjo, que é o Senhor Jesus, irá diante de ti. Aí está um anjo com letra maiúscula, certo? Como está com letra maiúscula, é referente ao nosso Senhor Jesus em teofania. Mas no dia da minha visitação punirei o pecado deles. Olha só. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro de que Arão fabricara. Vamos finalizar a mensagem. Abra em 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Louvado seja Deus. Moisés, naquele momento então, o pecado daquele povo causou um julgamento divino. E as pessoas acham que pega a vontade e acham que não vai ter consequências. Não, tem consequências sim, irmãos. Ainda mais se você começar a idolatrar aquilo que não deve idolatrar. Ainda mais se você começar a criar bezerros para si, que nós falamos quais são os bezerros de ouro da atualidade. Toma muito cuidado com isso, pois a sua alma, o seu nome, pode acabar sendo riscado do livro da vida. E você não tem mais parte com Deus. Toma muito cuidado com esses bezerros de ouro da atualidade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha só, Arão era para ser o intercessor do povo, o mediador do povo e Deus. Mas aí Deus, em sua misericórdia, enviou seu Filho amado. Olha, Jesus Cristo, olha, meu filho, você agora vai ser a ligação entre o meu povo e eu.
Aí Jesus fala: aquele que tem parte comigo tem parte para com meu Pai. Aleluia. Aquele que é um para comigo é um para com meu Pai. Glória a Deus. Ele faz uma ponte, uma ligação. O véu se rasgou de cima a baixo. Quem é judeu, quem é grego, quem é qualquer tipo de tribo ou aldeia, pertence a Deus se crer no Senhor Jesus. Ele é o nosso único mediador. Não dependemos de sacerdotes, de profetas. Dependemos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nosso Senhor Deus, por amor a nós, mesmo a gente sendo falho pecador, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos reconciliarmos com Ele. O povo de Israel não teve essa oportunidade e foi riscado no nome do livro. Mas todos nós que cremos no Senhor Jesus e não blasfemamos contra o Espírito Santo, temos a oportunidade de ser reconciliado todos os dias através de Jesus para com o nosso Deus. O nome não será arriscado desde que você não blasfeme contra o Espírito Santo. Glória. Mateus capítulo 22, 37. Já estou acabando, irmão, 5 minutos. Mateus 22, 37. 22, 37. Respondeu-lhe Jesus, nós lemos só para refrisar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Abra João 14, verso 6. João 14, verso 6. Vamos na palavra, vamos mastigar. João 14, verso 6. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hebreus 12, verso 2 e finalizamos. Hebreus 12, verso 2. Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Concluindo, não existe bezerro de ouro que temos que fazer para nós, para nosso prazer, para nosso deleite, para nós adorarmos, apalparmos e sentirmos. Não. Deus enviou Ele mesmo veio encarnado para os discípulos e o povo verem e sentirem Ele. Ele veio presenciar, Ele veio presente para nós podermos sentir a graça dEle manifesta no seu Filho e na sua carne. O Verbo se fez carne, o Verbo veio até nós para que podemos contemplar a grandeza dEle. O nosso Senhor é o único Deus a quem devemos adorar. O nosso Senhor é o único que nos intercede por nós até hoje e continuará intercedendo até a sua vinda. O nosso Senhor Jesus é o único que pode e tem a capacidade de perdoar os nossos pecados. O único que nos advoga perante o Pai e vai continuar até a sua vinda. Ele é o único que veio, é o único que é o autor e o consumador da nossa fé, aonde nos afasta de toda idolatria que nós temos em nossa vida, porque o ser humano por si só é ruim, é mau, e quando ele está sem Deus, ele procura uma idolatria, algo para poder idolatrar, a não ser Deus. Então olha só, quando estamos com Deus, o autor e consumador da nossa fé, Ele é o único que merece a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém? E as palmas exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia.